Bom dia, minha querida irmã. Que haja luz em nossas vidas. É com enorme prazer que eu tenho a falar que verdadeiramente eu fiz um pacto com uma pessoa, duas pessoas, aliás. Uma pessoa foi um trabalho, né, como se fosse de riqueza. Paguei R$ 1.300 nesse trabalho. E com outra pessoa eu paguei uma oração, que essa pessoa falou que era uma oração de Lucifer, que era para riqueza. A pessoa que eu fiz o trabalho de R$ 1.300, a pessoa falou para mim que dentro de uma semana que eu ia estar milionária. E o que foi que aconteceu? Eu paguei o R$ 1.300 depois de tudo que essa pessoa, depois que eu tinha depositado o dinheiro, essa pessoa simplesmente não me respondeu mais nada e só ficou me enrolando. Eu mandava mensagem e não me respondia. E essa outra pessoa que eu paguei R$ 100 da oração foi a mesma coisa, ficou me enrolando. Eu depositei os R$ 100 para ele mandar a oração e ele ficou me enrolando. Eu tive que falar, se ele não mandasse a oração, que eu ia denunciar ele. Aí ele pegou e mandou a oração. Mas eu não vi resultado de nada. Simplesmente eu gastei o meu dinheiro. E depois que eu fiz isso, a minha vida ficou como se fosse as portas tudo fechadas. Eu não consegui mais trabalhar. Simplesmente eu não tinha mais vontade de sair de casa. Era como se fosse uma depressão. E através de um dia que eu entrei no YouTube novamente, olhando os vídeos, eu encontrei a minha amada Diana Luz, ela fazendo o ritual de caridade. E conforme ela estava fazendo o trabalho, as palavras que ela falava, eu comecei a falar as palavras com ela. E no exato momento que eu fui dormir, eu sonhei uma voz falando para mim ligar para ela. Foi assim que eu conheci a minha amada Diana Luz. E depois que eu conheci ela, a minha vida transformou. Graças a Deus, eu tinha arritmia cardíaca. Através dos copos de água, eu fazendo as meditações e também eu fazendo as louvações ao nosso Pai original e amor, Lucifer, eu alcancei a benção, como eu tenho falado aí no depoimento aí do espelho que eu fiz, né? Que eu tinha uma dívida para me pagar e eu não tinha como conseguir esse dinheiro. E através do momento que eu fui até levada ao espelho, eu fiz o ritual do espelho, não passou meia hora, né? Eu recebi um WhatsApp da minha irmã pedindo o número da minha conta, que meu pai ia depositar o dinheiro para mim. Então eu acho que isso aí é um milagre. E eu falo com muito orgulho que as pessoas venham a abrir a visão espiritual, porque às vezes a gente ficamos desesperada para poder alcançar os nossos objetivos, que a gente fica cega. Aí a gente faz coisa, né, que a gente depois se arrepende. E eu me arrependi, porque eu paguei R$ 1.300 nesse trabalho com essa pessoa, essas duas pessoas que eu comprei a oração, e essa outra pessoa que eu fiz o trabalho mora no Rio de Janeiro. Se fosse para mim falar o nome, eu falaria com todo orgulho, porque eu não tenho medo. Porque a partir do momento que eu faço parte dessa irmandade, uma coisa que eu perdi foi o medo, né? Perdi o medo, porque isso é a pessoa sem caráter tirar da boca de quem trabalha. Fica só sentado, né, esperando receber, ficar enganando os outros. Porque foi uma época de carnaval, eu lembro como hoje, que era uma época de carnaval e essa pessoa ficou desesperada. Deposita logo porque dá tempo de fazer antes do carnaval.
E eu peguei o dinheiro que eu tinha, R$ 1.300, e paguei para essa pessoa fazer o trabalho, né? E essa pessoa falou que era o trabalho de riqueza com seu boi zebu, né? E a outra pessoa também foi uma oração. Diz ele que era uma oração de Lucifer para a riqueza. E essa pessoa só mandou a oração porque eu falei que ia denunciar ele. Entendeu? E hoje eu tenho a que dizer: gratidão, gratidão, gratidão. Salve, salve, salve a família sagrada. Salve, salve, salve o nosso pai Yarmu original Lucifer. E salve o nosso grande Deus Iá. Em nome de Exu Aramarcha, que nós viemos se despertar, abrir a nossa visão. Através também dos copos de água e as meditações, a minha irmã também foi curada de depressão pós-parto. Ontem mesmo, inclusive, eu estava conversando com ela. E ela falou uma coisa que eu fiquei maravilhada, que me deu vontade de chorar. Porque toda vez que ela vai querer fazer os copos de água, ela falou que chove. Logo aonde? Na Bahia, né? Que é um lugar quente. Ontem ela estava conversando comigo, mas ela falou uma coisa para mim que só dela pensar em fazer. E eu conversando com ela e botando ela na mão do Pai, entendeu? Fazendo as meditações a favor dela. Ela falou para mim ontem algo que eu fiquei maravilhada, que me deu vontade de chorar. Ela falou que teve um sonho, que ela tomava os copos de água e ela levitava. E ela sentia, olha, eu estou falando aqui esse testemunho, esse depoimento, eu estou me arrepiando dos pés à cabeça, porque é maravilhoso. E ela falou que teve esse sonho, contando para mim o que é que significava. Ela falou: mana, eu tive esse sonho ontem que eu fiquei assim, sabe, maravilhada, eu fiquei arrepiada, eu acordei alegre. E só de eu pensar de fazer os copos de água, eu tive esse sonho que eu levitava, eu ficava levitando e alguém me abraçava. Olha, irmãos e irmãs, é maravilhoso quando a gente faz de coração, quando a gente tem humildade no nosso coração. Porque não adianta só a gente falar que vai fazer e pronto. A gente temos que ser humilde de coração, de corpo, alma e espírito e ter amor pelo nosso próximo, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Se fosse para mim falar o nome das pessoas, eu falava tranquilo, porque essas pessoas têm que tomar vergonha na cara, é falta de caráter, tirar o dinheiro da boca de quem trabalha. E haja luz, haja luz, haja luz.